como uma boa base e como uma boa altura, né? Por Uhum. exemplo, se nós estivermos a falar de, de um triângulo normal, né? Nós poderíamos pensar, por quem é a altura, não é mesmo? Porque assim, base tem as três, só que nenhuma é perpendicular à outra. Então não é Pois como não. um triângulo retângulo que eu posso perceber bem ali quem é a altura, né? Pois. Mas eu posso pensar na projeção do triângulo. Não estou a entender muito bem. Mas é assim que calcula a área de triângulos que não são retângulos. Tu tem que Aham. projetar ele até uma reta perpendicular. Agora tu tens que concordar comigo que isso aqui é perpendicular a isso, certo? Pois, sim, Sim. Então, se isso é perpendicular a isso, eu posso dizer que essa, por exemplo, aqui é a base e essa aqui é a altura. sim, ok. Só que daí tu pode pensar, mas então significa que eu estou a calcular essa área? Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por esse, dividir por 2, sim. É muito estranho, mas é assim que funciona, tá? Se eu Dividir pegar por esse, 2? sim, a equação da área do triângulo não é Ah, base sim, vezes pois. Sim, altura sim, dividir ok. por 2. Isso, Sim, então ok. essa é a base que é perpendicular à altura, ok? E isso dá certo. Sempre. Mas como é que dá sempre certo se a altura não está tipo no triângulo? É uma reta, mas ao lado, não é a reta do triângulo. Bem, Ah, existe mas todo um motivo matemático que prova isso. A questão é que isso não vai cair no exame nacional. epá, E ainda se tu, bem. se tu me perguntares agora, né, como é que eu faço uma definição que prova isso, eu acho que eu não conseguiria fazer. Ou pelo menos eu demoraria um pouco, né? Mas provavelmente tem a ver com a ideia de quebrar em vários triângulos retângulos. Por Ah, exemplo, essa ok. parte tem a ver com essa parte, certo? Ok. É, e por aí vai, percebe? Ah, sim. Então eu teria que pensar um pouco aqui, mas a lógica é essa, tá bom? Ok. Quebrando em vários triângulos retângulos, a gente perceberia isso. Usando propriedades e tal. Anyway, o importante é que funciona. Agora, agora ficou um tanto quanto fácil. A gente precisa só definir essa base e essa altura em função do que ele manda, em função dos ângulos. Seno de alfa, Hum, cosseno de alfa, etc. Ok? Por exemplo, a base ele é muito fácil pensar em termos do seno de alfa, não uhum. é? Mas eu sou mesmo muito fraquinha em trigonometria, que eu não tive muitas aulas de trigonometria. É por Então isso que estou a perguntar se pode ajudar. tu não lembras assim do triângulo retângulo, que tu tens um ângulo, Eu, e para mim, daí triângulo retângulo é só Pitágoras. Pitágoras? Não, não, não. É isso. Não, longe disso. Tem que usar o tempo todo seno, cosseno e tangente para resolver problemas dentro do triângulo É, retângulo, ok? eu tinha uma amiga minha que falava-me sempre disso. Sem isso, tu não consegues resolver os problemas. Sem seno, cosseno e tangente, tu não consegue fazer absolutamente nada em trigonometria, para falar a verdade. Porque mesmo quando nós não estamos a falar de um triângulo retângulo, a gente acaba utilizando isso. É com as fórmulas de, tipo do seno, da tangente, isso, não é? Tem várias formas, Hum, mas o principal é tu perceber que os lados do triângulo eles estão associados não só por Pitágoras, mas por trigonometrias, pelos senos, cossenos e tangente, por exemplo. O que que é um seno? O seno é o cateto oposto do triângulo a dividir pela hipotenusa. Oposto a quem? Oposto ao ângulo que tu estás a trabalhar. hum, Então, quem é que está oposto? Esse. Esse é o cateto oposto desse ângulo, né? Se eu tivesse a pensar nesse ângulo aqui em cima, o oposto seria esse, né? sim. Então é sempre referente a um ângulo que tu está. Ah, não estou a ouvir. Falhou. Agora, Ah, tinha. bem, então isso é só uma definição de seno, né? Eu não estava a ouvir, falhou. Agora funciona, mas não estava a ouvir. Tá.
Eu estava a dizer que para resolver triângulo retângulo, nós precisamos das funções seno, cosseno e tangente. Pi- Pitágoras não é suficiente, Uhum. ok? Então, como é que funciona cada uma das funções? Primeiro, tu tens que entender como é que funciona cada uma delas. Por exemplo, seno de θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, quando eu pensar nesse ângulo aqui, o cateto oposto é esse, Sim, ok? Isso. ok. Agora, esse é o seno, né? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa vai ser sempre o lado maior. Se tu não souberes quem é sempre o lado que é oposto ao de 90 graus. Então, aqui é a Uhum. hipotenusa. Sempre, ok? Tá bem. Oposto ao de 90 graus. Quem é cosseno? É o cateto adjacente, Uhum. dividido pela hipotenusa também. Então, às vezes, no problema de triângulo, eles não vão te dar o valor dos lados. O que eles irão lhe dar são ângulos. E tu Pois. vai ter que saber utilizar os ângulos para resolver os problemas, né? Uhum. Percebe? Ok. Sim. Então, a ideia é essa. Agora, com isso em mente, temos também a tangente, né? Agora me diz uma coisa. Tu Uhum. não lembras de ter estudado isso assim na escola? Nunca estudou? Isso, só É, mesmo muito rápido, mas não era em matemática, era em física. meu Deus. Mas tu É. já terminasse o teu ensino secundário? Já em França, matemática não é obrigatório. Os 2 últimos Pois, anos de liceu não é obrigatório. É obrigatório até os 15 anos e depois, escolher se continua ou não, e eu escolhi continuar, mas tipo, uma opção de matemática que não tinha geometria dentro, percebo. É que é então não estranho tinha um curso que se trigonometria. propõe a ser de matemática, não ter É, trigonometria, porque não, mas é mesmo estranho e não serve a nada, porque depois eu, tipo, eu fico bloqueada em muitas coisas aqui para estudar, porque não tenho as noções. é, Esse infelizmente capítulo é vai demorar um necessário. bocadinho mais do que o resto, porque isso eu não conheço, mas vou estudar. Percebo. Ah, bem, é, bem, o que eu acho que a gente tem que fazer então é ver do começo, ok? Talvez é melhor. Sim. Então, talvez temos que ver do começo isso tudo. Deixa eu abrir o livro aqui. Tipo, isso eu já ouvi o que você está a dizer, mas nunca estudei, não sei porquê, nem nada. Aham. Bem, Eu só sei tem- porque a minha amiga era muito forte em matemática e que só fazia matemática sempre. sim. Bem, é muito importante, assim, extremamente importante que tu domines isso. Então, deixa eu abrir aqui. Tá bem. Não, eu não gosto desse livro para trigonometria. Eu vou explicar com outro. Peraí. Esse aqui. Tá. Então, triângulo é um negócio muito amplo, muito amplo, muito amplo. Então, eu acho que a gente tem que começar do começo, Uhum, ok? Que é essa introdução aqui à trigonometria, que vem da ideia de proporcionalidade primeiro. Tudo nos triângulos são baseados em proporcionalidade, ok? uhum, Por exemplo, né? Quando nós temos aqui feixes de retas paralelas, como essas retas pretas aqui, sim. e temos retas vermelhas que cruzam essas retas pretas, nós temos uma boa situação
para treinar essas proporcionalidades, ok? Tá bem. Ok. Então, por exemplo, aqui, né? Ele está a dizer para nós, o Thales aqui, amigo do dono do liceu, onde tu estuda, que se tu tiveres um feixe de retas paralelas, como essas retas pretas ABC aqui, e elas são cruzadas por retas, a gente chama essas retas transversais aqui, porque elas cruzam Uhum. as retas pretas, é, independente da inclinação com que elas cruzem, né, pode ser mais inclinada, menos inclinada, note que as duas estão com inclinações completamente diferentes, Sim. nós temos uma razão de proporção entre esses tamanhos. Veja só, ele está a dizer para nós que AB, né, o tamanho do segmento AB, a dividir pelo tamanho do segmento BC, vai ser Uhum. igual à divisão dos segmentos da outra reta transversal. Uhum. Ok? Ok. Isso. Então, ah, muito bem. Com essa ideia aqui, vai derivar um monte de situações em triângulos e tal. Mas eu acho que por hora a gente pode só resolver um probleminha mais tranquilo. Por exemplo, Uhum. vamos ver esse exercício resolvido aqui para depois tu fazeres algo, então. Não, vamos fugir das questões do exame nacional hoje, porque elas são muito difíceis para quem não domina trigonometria. Então, Ok. por exemplo, aqui, a figura ao lado representa dois terrenos cujas laterais são paralelas. De acordo com a figura, determine as medidas x e y. Estamos a procurar x e y aqui. Muito bem. Uhum. É, Bem, como tu podes ver, né, se tu pensares isso do ponto de vista de um triângulo, né, de trigonometria, tu tens retas paralelas. Essa que eu estou passando o mouse, essa aqui que eu estou passando o mouse agora, essa de baixo que eu estou passando o mouse, elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação, certo? Sim. Percebe a ideia? Isso. Então, a ideia é essa. Agora, ahn, isso é legal. Por quê? Porque se elas são paralelas, então significa que esses segmentos aqui Uhum. é, têm relação. Tal qual eu falei no outro ali, x a dividir por y igual 20 dividir por 50, certo? Sim. Ok. Então tu vai ter uma equação com x a dividir por y, como eu vou escrever aqui, né? Porque eu acho que o jeito que ele fez ali é meio burro. X a dividir por y igual a 20 a dividir por 50. Isso é uma equação que envolve, então, as duas incógnitas que nós temos, que é o x e o y. Sim. Acontece, já sabes que se não tiveres, ahn, se tu não tiveres mais uma equação que envolve o x e o y, não tem como tu encontrar o valor deles, percebe? Sim. Pois. Porque Porque se tem tu duas tens n coisas. incógnitas, tu tem de n equações, exatamente. É. Claro. Pois, agora, qual é a outra equação que vai envolver esses carinhas? X mais Y. Obrigatoriamente vai ser x mais y igual a 63, exatamente. Ok? Uhum. Então, com essas duas, dá para encontrar o valor de x, y. Tem como tu encontrar isso para mim, fazendo favor? Posso tentar? Por favor.
Acabei. Ah, é? Então manda aí. Nham, 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 nham. Parece que chegou algo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se faz sentido as respostas que tu obtivesse. De fato, 18 mais 45 é 63. É 65. Não, peraí. É Dá 100. 63. Ah, besteira. Então tá bom, né? Então nós utilizamos da proporcionalidade para conseguir escrever o que nós queríamos, né? Que é são os tamanhos desses ladinhos do terreno, não é mesmo? É, Pois pronto. Então, agora que nós pegamos essa ideia, eu vou querer que tu faças uns exercícios para mim. do Por mesmo tipo que exemplo, isso? seguem essa mesma lógica. Ok. Hum, então, Hum. deixa eu fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, quero que tu tentes entender, perceber a lógica aqui, né? E me digas o que está a acontecer, ok? Ah, é só uma das opções que é verdadeira? Ah, pronto. Exatamente, exatamente. Ok. Então, a lógica é, eu quero encontrar o MN aqui. E MN sobre NP é a mesma coisa A que AB lógica é, sobre se BC. tu encontrares o valor do X, está resolvido, certo? Que daí tu O consegues encontrar valor o X. tamanho de cada segmento. Tá bem, vou tentar alguma coisa.
Eu vou à casa de banho e já volto, tá? Tá bem.
Então, como está a obtenção do X? Eu estava a correr bem e agora fiquei bloqueada. Eu mandei a foto, mas fiquei bloqueada onde eu estou agora. Ficou bloqueada. Tomara que não seja na fórmula resolvente. Deve ser isso. Se for isso, eu vou ter um treco. Na fórmula resolvente. Tu não sabes resolver a fórmula resolvente? E você ensinou? Bem, anyway, se for a fórmula resolvente, se for qualquer método que seja, quando apareces um polinômio de segundo grau, tu não sabes como resolvê-lo, como encontrar os valores? É com o delta. O delta, que seja, existem várias formas, né? Uma é delta, em Portugal eles chamam de fórmula resolvente. Provavelmente na França, alguma coisa como quadratic formula, algo assim. É, Anyway, ah, é isso que eu tinha que usar agora? sempre que tu tens um polinômio de segundo grau, tu tens que fazer isso. Senão não Vamos tem como ver. encontrar os valores de x, ok? Uhum. Então encontre aí, por favor. Preciso atender o telefone aqui só para tu ver isso que eu não tô mentindo. Não tem problema. Voltei. Uhum. Era a Tô. gente querendo o meu serviço gratuito. Bem, e de Ah, graça, como dizem aqui no gratuito. Brasil, nem injeção na testa. É. Muito Nunca bem. E ouvi aí, isso, mano. estás a fazer? Tô, Tá bom. tô a fazer isso agora. Hum.
Acabei, estou a mandar. Ok. Aqui em França eles diziam-me sempre para usar a fórmula resolvente, não sei porque é que desde que estou a fazer em português parei de usar. Não percebi, mas é que assim, a fórmula resolvente é uma ferramenta para tu encontrares as respostas numa equação de segundo grau. Existem outras, mas eu acho a fórmula resolvente a mais mecânica, né? E é Mas fácil, é mesmo fácil. se tu decoras ela, bem tranquilo. Ahn, Só tem um detalhe aqui. Ah, não, não, tá tudo certo. Ou seja, tu encontrou 3 e menos 8. Ah, No contexto de que nós estávamos a trabalhar, o menos 8 não faz sentido, né? não, porque é um comprimento. Exato. E os dois casos aí tu ficarias com comprimentos negativos. Então Pois, agora que tu sabes que é 3, né? Colocas o 3 ali e vê o que está acontecendo. E me concluas a resposta. dá B. B? X mais 3 é 3 mais 3 que dão 6 e NP é 6 também. Então MN é igual a NP. Boa. Pois pronto, então tá. Então veja só, tu estás a começar aqui a entender. ah, Estás a começar a entender como é que funciona o triângulo, né? Então, só que triângulo é um negócio assim bem amplo, né? Como estou a tentar te explicar, tem muita coisa aí que dá para fazer, né? Uhum. Com triângulos, envolvendo a lógica de triângulos, né? Por exemplo, ó, um teorema interessante aí a partir dessa da proporcionalidade é o teorema da bissetriz de um triângulo. Primeiro, o que que é uma bissetriz? Bissetriz é a reta que corta um ângulo no meio, ok? Uhum. Então, por exemplo, essa reta S aqui está cortando o ângulo no meio. Então a gente consegue criar uma reta paralela a essa. No caso aqui do desenho ficou essa reta. E criar, então, ah, um triângulo que seria semelhante e assim conseguir buscar proporcionalidades entre os lados do triângulo. Veja só aqui, ó. AB, que é esse lado do triângulo aqui, sobre a C, vai ser igual a Uhum. BS sobre SC. Ok. Ok? Então, é algo interessante que tu tiras dessas proporcionalidades. Pode te ajudar eventualmente em um problema de geometria, percebe? Eu não estou dizendo para que tu decores essas coisas aqui nesse momento, né? Mas saibas que existe, ok? Sim. Então, eu vou até. Bem, posso te enviar esse livrinho aqui depois. Ok? Então, saibas que existe proporcionalidades ali, né? E Uhum. as proporcionalidades, elas mantêm o ângulo. Parece que ângulo é algo novo para você. Você nunca estudou ângulos antes, né? Mas a proporcionalidade, ela mantém o ângulo. Então, como tu podes ver aqui, ele fez uma ampliação desse pentágono. Uhum. Note que todos os lados dobraram de tamanho, 2 virou 4, 1,6 virou 3,2, etc. Mas os ângulos mantiveram-se com o mesmo tamanho, tá a ver? Pois. E o ângulo permanece. A questão é sempre a variação dos lados, né? Até porque, apesar de ele estar dizendo que aqui mede 2 centímetros, provavelmente não está medindo 2 centímetros agora, não está medindo com certeza, né? Mas mesmo assim, o ângulo não mudou de valor, Isso é lógico, porque no cubo é sempre 99 graus. noventa independente do graus. tamanho do cubo. Perfeito. Essa é a Pois. lógica. Essa é a lógica. Então, essas constâncias em relação aos tamanhos que vão derivar no seno e no cosseno, por exemplo. Então, isso é muito interessante, porque o seno e o cosseno funcionam para um triângulo do tamanho do teu caderno, como para um triângulo do tamanho da galáxia. Tanto Pois. faz. Ok? Uhum. Então, bem, para finalizar, eu quero mostrar para você esses casos aqui.
semelhanças de triângulos, né? Quando é que nós podemos afirmar que os triângulos são semelhantes? Quando nós sabemos que eles têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes, ok? Eles vão ter Ok. proporcionalidades iguais, ok? Por exemplo, digamos que esse lado aqui seja o dobro desse. Uhum. Se for um caso de ângulo-ângulo, todos os outros lados também vão ser o dobro, percebe? Vai ter a mesma proporcionalidade. Essa é a lógica do que é um triângulo semelhante. Tá. Lado, ângulo, lado também. Se tu tens dois lados correspondentes, ou seja, um lado é o dobro do outro lado também é o dobro do outro, e tu sabes que um dos ângulos é igual, então tu pode ter certeza que os dois triângulos são semelhantes também. Ok? Ok. Se tu tem os três lados, daí obviamente eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, os lados são iguais? É, mas eu já sabia. É, só que tu pode afirmar também, né, com essa informação, que Que os os ângulos ângulos são são iguais. iguais, né? Exatamente. Tu Pois. podes afirmar que os ângulos, se isso for importante para que tu resolvas algo, né? Uhum. Então, a lógica é essa. E na próxima aula a gente pode ver umas aplicações disso, tá bom? Tá bem. Então, está bem, nos falamos na sexta. Tchauzinho. Tchau.